Estamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, debatendo as relações de poder na civilização contemporânea. Professor Cortella, no atual modelo de democracia representativa, no qual elegemos legisladores e governantes de tempos em tempos, durante esse intervalo não exercemos qualquer poder sobre os eleitos. Ele pode ser considerado o governo do povo, como diz a própria expressão? Precisa ser, né? Ele pode ser considerado do ponto de vista formal. Uma parte das pessoas, alguns dizem até que ele perde um pouco da vigilância sobre o poder que ofereceu. Uma democracia representativa significa que eu ofereço o meu poder individual a outra pessoa. Mas transferência de poder não significa abrir mão da responsabilidade. Quando eu transfiro poder, eu não abro mão da responsabilidade. A responsabilidade continua sendo minha, do cidadão e da cidadã. Se o meu parlamentar, o meu governante, age contra os meus interesses, ou ele é conivente com forças negativas, ou ele pratica a incúria ou o peculato, como sendo um servidor público, é necessário que eu haja sobre ele com as forças que comigo se juntaram. Eu não posso abandonar um mandato. Quando eu escolho alguém, eu estou nele no mandato. Há pessoas que fogem de exercer um mandato junto com o executivo ou o legislativo. Se omitem. Claro, se omite. E você sabe que, como diz a clássica frase, os ausentes nunca têm razão. Tá. E desse ponto de vista, é preciso que o cidadão e a cidadã não apenas participem do ato do voto, que é um pedaço da democracia, mas é preciso que ele acompanhe o processo. De que jeito? Na leitura, no envio de correspondência, no trabalho com a sua comunidade, discutindo, procurando encontrar o seu parlamentar. E se assim não é, se ele se distancia, prepare-se para fazer campanha contra ele, né, num outro momento da democracia. A omissão é uma forma de cumplicidade. Tá certo. O professor Maquiavel percebeu que um governante, se necessário, deveria até ser cruel e fraudulento para obter e manter o poder. Diante dessa onda de corrupção crônica no nosso país, desde o início da nossa história, desde 1500, o senhor diria que Maquiavel estava certo? Olha, Maquiavel, especialmente a obra O Príncipe, é uma obra muito controversa num ponto. Alguns autores afirmam que ele fez um manual de tirania, que O Príncipe é um manual de tirania. Claro. E outros afirmam que aquilo é uma lição de liberdade aos povos. Isto é, leia O Príncipe e você vai saber como o poder despótico funciona. Outro diz, leia O Príncipe e aprenda a operar daquele modo. De qualquer maneira, não acho que Maquiavel esteja certo. Porque Maquiavel, ele trabalha nas sociedades ainda pré-modernas. O trabalho do príncipe está na Renascença, quando ele deseja enfrentar o poder despótico da Igreja Católica da época e fazer um unificador, né, do mundo italiano, coisa que, aliás, a Itália só terá com Garibaldi no século XIX, né, com todas as forças, inclusive com a colaboração, né, de Laguna, né, dentro desse processo Anitta. em Santa Catarina. Aquilo que Maquiavel desejou no século XVI era um condottiere, né, um príncipe que levasse a união do povo. Desse ponto de vista, ele dizia que para obter esse objetivo, tudo era válido. Eu acho que não. Eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente tem de dizer isso aos jovens. A novidade não é a corrupção, é a apuração. A novidade não é a limpeza, né? Aliás, não é a sujeira, é a limpeza. Certo. Nós nunca tivemos, nos nossos 507 anos, 15 anos de democracia estável, como nós estamos tendo nos últimos tempos. Tem CPI, tem discussão, tem apuração, ótimo. Mas o país continua produzindo, a gente continua indo à escola, os meios de comunicação continuam atuando, isto é, não há abalos pela primeira vez nesses 15 anos. É preciso lembrar que nós nunca, na nossa trajetória, tivemos um período tão longo de estabilidade democrática. Professor, nós temos mais corrupção ou mais apuração? Nós temos hoje uma grande taxa de apuração que começa a desnudar essa corrupção. A corrupção ela é inerente à capacidade de existir conjunto humano, faz parte da nossa liberdade. Agora, uma coisa é dizer que ela faz parte da vida, outra coisa é achá-la natural. Corrupção não é natural, ela é desvio da função de um governante, de um legislativo, de um funcionário, de qualquer coisa. A corrupção, ela é o apodrecimento das condições de convívio leal e honesto. Ora, o Brasil hoje tem uma forma de apuração muito extremada que se deve em grande parte à tecnologia. Se nós não tivéssemos uma tecnologia avançada que cruza dados, daria para que esquemas de corrupção se dessem sem dificuldade.
Um dos elementos de apuração da corrupção, por mais que nós não gostemos de impostos, aliás, a palavra imposto não tem esse nome à toa, né? Ela é imposto, né? Uma imposição. É a CPMF. Claro. Ela permite o cruzamento de dados de gastos. Não dá para dizer assim, eu não fiz, não vi, não era comigo. Até há 10 anos, até no imposto de renda, algumas pessoas ainda conseguiam omitir alguma fonte, né? Deixar alguma coisa. Hoje não dá. A tecnologia, ela avançou nas condições de apuração, assim como na medicina, os exames por imagem fizeram com que a gente conseguisse outros diagnósticos, o mesmo vale nesse campo. Mas a frase é clássica e tem que ser trazida sempre. O melhor detergente é o sol. O melhor detergente é o sol. Quando você ilumina, né, as forças obscuras, elas correm. Bem, professor, nas relações de trabalho contemporâneas, identificamos a existência do assédio moral, chamado assédio moral, que é uma espécie de abuso de poder Sim. pelo patrão em relação ao empregado, que leva, no mais das vezes, à humilhação do empregado. Sim. O senhor acredita que esses casos podem ser impedidos pela legislação ou a sua eliminação depende do estabelecimento de novos padrões éticos na sociedade? São duas situações que vêm na mesma direção. Primeiro, um lado, uma legislação interna à organização, um código de conduta que vede, recuse a ideia de assédio moral. De outro lado, mecanismos de acolhimento à denúncia quanto a isso dentro da Justiça do Trabalho. Por exemplo, o patrão, o colega que humilha o outro, passa por ele, um exemplo de assédio moral, é uma forma de violência, passa por ele, olha e diz assim, olha, estou de olho em você, hein? E não diz o que é. O outro fica em estado de pavor, isso é terrorismo. Ou, né, você passa por um grupo e diz assim, olha, vocês se cuidem. Isso é uma forma de apavorar. É como se eu, professor, enquanto uma sala está fazendo prova, escrevendo alguma coisa, eu chegasse por trás caminhando, naquela caminhada que nós professores fazemos, claro. E eu paro atrás de alguém, olho para o que ele está escrevendo e não falo nada, só faço assim, ó, e saio. Eu deixo a pessoa num estado de humilhação ou de medo. Claro. Por isso, o assédio moral, tanto quanto o assédio sexual e qualquer forma de violência, ele precisa contar com a parceria entre mecanismos dentro da empresa que rejeitem a aceitação no Código de Conduta e a Justiça do Trabalho, que seja um local de acolhimento da denúncia. O assédio moral é uma excrescência na convivência e ele tem que ser punido pela Justiça e rejeitado no mundo do trabalho. Bem, professor, vamos fazer mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um minuto só.